Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está me assistindo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Para nossa alegria, nós estamos começando agora a nossa primeira aula de língua portuguesa do quarto e último bimestre. Olha que alegria! Finalizando esse bimestre, você já estará no quarto ano. Que bênção, né? Bom, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o conto. E o que é o conto? O conto, ele é um gênero literário, ele é um tipo de texto em que tem poucos personagens, tem apenas um conflito, um problema para ser resolvido, e além disso, toda a história acontece em um curto período de tempo, tá? Tem os marcadores temporais, nesta manhã, certa noite. Então, tem marcadores temporais. Então, essas são as características do conto. Poucos personagens, uma narrativa curta, marcadores temporais e apenas um conflito, um problema para ser resolvido, tá? Então, no nosso livro didático, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu colocar na tela cheia para ficar melhor. E vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Lousa interativa. Apresentar tela. Uma guia. Bom, então aqui você está vendo o seu livro didático, essa é a página 6, tá? E a página 6 tem algumas crianças aqui de super-heróis, super-heroínas. E aqui nós temos 5 perguntas. O que você observa nessas imagens? Na sua opinião, por que eles estão vestidos dessa forma? Você conhece a história de super-heróis? Se sim, quais? Olha só que eu sei que o Renato ama super-heróis. O que você imagina que acontece nessas aventuras? Então, Renato, essas 5 questões você vai responder no seu caderno de língua portuguesa. Coloca lá, conto, livro didático, página 6, e aí você vai colocando a resposta da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta questão, tá bom? Na página seguinte, na página 7, já fala sobre um conto maravilhoso. Tá carregando aqui. Você pode observar no seu livro que o conto maravilhoso que aparece aí é o conto do Pequeno Polegar. Então, tá aqui o pai do Pequeno Polegar e ele. E o Pequeno Polegar, ele era um garotinho que ele nasceu tão pequenininho que ele não passava o tamanho de um polegar. Olha o dedão do pai dele ali, quase o tamanho dele. Então, você vai ler essa história com muita atenção. Esse conto, ele está na página 7, 8, 9, e ele finaliza somente ali na página 10, tá? Então, você vai conhecer a história do Pequeno Polegar, ler com bastante atenção, se delicie na história. E aí, lá na página 10, que é a página que finaliza a história do Pequeno Polegar, tem alguns exercícios para você responder, tá? Tá carregando aqui a tela, já aparece o exercício aí para vocês, tá bom? Mas é assim, por que o Pequeno Polegar recebeu esse nome? Essa resposta você vai ter após a leitura, né, do seu conto. Na narrativa, né, na história, era chamado por quais outros nomes? Qual presente o Pequeno Polegar recebeu do pai antes de iniciar sua jornada? Então, são perguntas totalmente relacionadas à narrativa, né, ao conto que você acabou de ler, tá bom? Lá na página 10 também tem mais exercícios. Na página 11, tá bom? Na página 12 também tem um pouquinho mais sobre o final da história, tá? Lá na página 12 tem um pouquinho mais sobre o final da história. Bem aqui, ó. E aí você vai ler mais um pedacinho da história, tá bom? Lá na página 13 tem mais um pedacinho. Para quê? Para que você consiga responder
e estudar um pouquinho mais sobre esse ponto. Na página 13, os exercícios já são voltados para a estrutura, para a característica do conto. E também o conto, uma das características dele é que ele tem um título, ele tem um autor, tá? Então, o título, o nome do conto. O autor, o que é o autor? O autor é aquele que produziu, que criou esse conto, né? Então, você vai responder esses exercícios. Lá na página 15, vou compartilhar a tela aqui de novo com você. Deixa eu carregar aqui. Vamos aqui. Livro digital. Bom, então, aqui na página 15, fala um pouquinho sobre a variação linguística. E o que é uma variação linguística? Bom, nós sabemos, ó, vou subir aqui a tela para você. Prontinho. Nós sabemos que o nosso país, Brasil, ele é dividido em vários estados, certo? Cada estado tem uma variação linguística. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós falamos porta. Porta. Tem aquele do R, porta. Então, nós falamos porta. Tem lugares que fala porta. Porta. O que mais que a gente pode dar exemplo? Ah, tá. Sabe aquela comida abóbora? Aquele vegetal? Então, aqui nós chamamos de abóbora. Mas tem lugar que chama de jerimum. Lá no Nordeste eles chamam de jerimum. A mandioca, nós amamos, né? Como se mato-grossenses, comê-la acompanhada de um churrasco bem saboroso. Pois é. Em alguns lugares, ela é conhecida como macaxeira. Tá? Então, a variação linguística é o quê? A variação linguística nada mais é do que como as pessoas falam de acordo com o que vai mudando dos estados, do sotaque. No Rio Grande do Sul, eles falam mais tu, aqui a gente fala mais você, né? Então, tem essa diferença, essa variedade, essa variação linguística. Então, você vai ler aquela história da menina que detestava ler. Olha a cara dela em volta dos livros. Sabe de nada, né? Nem sabe o que estava perdendo. Então, na página 15, conta a história dessa menina. E aí, na página 16, começa esse assunto de variação linguística, né? Fala sobre alguns trechos do texto. Aqui, ó, na tela, como você está vendo, ó, bebê e bebê está mostrando. É uma variação. Bebê e bebê têm o mesmo significado? Em alguns estados, sim. Só muda a forma como a gente pronuncia, né? Ó, havia livros de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros. Aqui nós não falamos cômodas, assim como está escrito aqui com acento agudo. Aqui nós falamos cômodas e usamos até o acento circunflexo, né? Então, existe essa grande variação linguística que acontece como? De acordo com cada estado. É a variação linguística de cada estado, de cada povo, tá bom? Meu amor, é isso. Então, você vai fazer os exercícios de conto e de variação linguística a partir da página 6 até a página 17 do seu livro didático. E, além disso, o seu livro de atividades, que é esse mais fininho aqui, o livro de atividades, ele traz mais exercícios, que são exercícios de reforço, tá bom? E esses exercícios de reforço, eles complementam o livro didático, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as atividades do livro de atividades de língua portuguesa, da página 5, que é sobre conto, 5 e 6, e da página 7, que é sobre variação linguística, tá bom? Beijo para você, fica com Deus, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!